Bom dia, turma. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o sistema digestório. Espero que vocês aproveitem a aula. Vamos lá, então. O capítulo que fala sobre isso é sistemas digestório e urinário. E o tema específico dessa aula é sistema digestório. Bem, o sistema digestório ele é composto por tubo digestório, que vai da boca ao ânus, e pelas glândulas acessórias que lançam suas secreções nesse tubo e agem auxiliando o processo de digestão. O sistema digestório, então, ele é responsável por levar os alimentos e seus nutrientes para dentro do corpo. Agora, qual que é o percurso deste alimento? Olha, os alimentos, assim que são ingeridos, eles entram pela boca, passam pela faringe e o esôfago e chegam até o estômago. Tá aqui, certo? Do estômago, o bolo alimentar ele segue para o intestino delgado, que é essa massa central aqui, onde a digestão vai continuar e também vão ser absorvidos a maior parte dos nutrientes. Por fim, no intestino grosso, a água é absorvida e o que não foi digerido sai do corpo na forma de fezes pelo ânus, tá certo? Então, o percurso do alimento desde a boca até o ânus é este. A gente vai estudar agora um pouquinho sobre os órgãos que estão associados ao sistema digestório e um pouquinho também sobre os tipos de digestão, tá certo? Então, vamos lá. Bem, o que acontece na digestão, então? É razoavelmente simples. Olha, na digestão, moléculas grandes, como carboidratos, lipídios e proteínas, elas são quebradas em moléculas menores, né? Como água, sais minerais, aminoácido e glicose. E essas moléculas menores são elas que conseguem entrar dentro da célula para manter a sobrevivência dela. Basicamente, existem dois tipos de digestão. Existe a digestão mecânica e a digestão química. Nessa imagem aqui a gente consegue ver um pouquinho dessas moléculas grandes, né? Aqui neste caso moléculas de proteína, e no fim da digestão essas moléculas pequenininhas aqui que são resultado da digestão dessas proteínas, e essas moléculas pequenas que são os aminoácidos conseguem atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea e ser levado até as células, tá bom? Então vamos lá para a digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica consiste em diminuir, por meio da mastigação e de outro processo mecânico, o tamanho do alimento. Então é simplesmente a maceração do alimento, é diminuir o tamanho dele, tá certo? Basicamente isso então que a gente chama de digestão mecânica. Já a digestão química é uma quebra desses alimentos aí, só que por meio de enzima digestiva. Neste caso, as moléculas que são grandes, né, como carboidratos, lipídios e proteínas, elas vão se tornar ou vão ser quebradas em moléculas mais simples, né, de maneira que elas possam ser absorvidas pela parede do intestino e liberadas na corrente sanguínea. Aqui nessa imagem a gente consegue ver então os glicídios, né, que são os carboidratos aqui, moléculas grandes quebradas em moléculas menores, os protídeos aqui, que são as proteínas, moléculas grandes também quebradas em moléculas menores, e os lipídios aqui, no caso aqui os triglicerídeos, também moléculas muito grandes, inclusive quebradas em moléculas menores que conseguem ser absorvidas aí lá no intestino. Bem, agora um pouquinho sobre esses órgãos do sistema digestório. O primeiro que eu destaco é a boca, é a primeira estrutura do sistema digestório. Ela serve como a comunicação com o meio externo, né? Por aí que o meio externo se comunica com o tubo digestório, é por aí que o alimento vai entrar.
Dentro da boca ocorrem 3 eventos principais. O primeiro evento é o início da digestão de alguns alimentos. Os carboidratos começam a ser digeridos pela amilase salivar, então aí começa a quebrar essas moléculas grandes em moléculas menores. A digestão mecânica também começa aí, né, a mastigação, que é a trituração do alimento, e também ocorre a mistura do alimento com a saliva. Isso facilita com que o alimento percorra, né, o caminho até o intestino, né? Facilita ele a deslizar, né, além de diluir um pouco esses alimentos em líquido, tá bom? Após a boca vem a faringe, ela estabelece a comunicação, né, entre a boca e o estômago. É uma região comum do sistema digestório e do sistema respiratório. E nela existe, na faringe existe uma parede de músculos que vão se contrair e vão empurrar o alimento, né? Que aí é esse bolo alimentar, que é o alimento misturado com a saliva, para dentro do esôfago. Nessa região aqui existe a epiglote. A epiglote é uma válvulazinha que faz a separação do sistema respiratório para o sistema digestório. Quando desce o alimento, o esôfago faz com que ele não entre para dentro da traqueia, da laringe da traqueia, que ele escorregue para dentro do esôfago. É uma estrutura muito simples e muito importante para o funcionamento desses dois sistemas que são interligados na parte próxima à boca. O esôfago é o canal que vai conduzir o alimento da faringe até o estômago. Nele aí começam os movimentos peristálticos. Nós vimos nas aulas anteriores aí um pouquinho sobre o sistema muscular. E no esôfago, então, ele é forrado por músculo liso, que faz com que ocorra um movimento que leva o bolo alimentar até o estômago. Tá? O esôfago, então, ele participa da digestão mecânica principalmente por conta dos movimentos peristálticos. No estômago, assim que o alimento sai do esôfago, ele entra no estômago. O estômago ele apresenta um caráter fortemente ácido. Essa acidez facilita o processo de digestão de alguns alimentos, inclusive porque facilita o funcionamento de uma enzima. Além disso, esse pH ácido ele é importante para matar bactérias causadoras de doença. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o tanto de micro-organismos que a gente consome junto com os alimentos, eles são mortos aqui no estômago. A parede é revestida por muco, isso faz com que não ocorra autodigestão, né? Que não se machuque o estômago com esse ambiente muito ácido. E possui 3 funções principais. Primeiro, armazenar alimento. Depois, a digestão das proteínas a partir da pepsina e também o de matar as bactérias, aí, os micro-organismos. Existem glândulas acessórias no sistema digestório, uma delas é o fígado, ele produz a bile, que tem uma ação detergente. Essa ação detergente auxilia na digestão de gordura, porque faz com que as gorduras se separem em gotículas muito pequenininhas. Ele não produz nenhum tipo de enzima e possui uma estrutura de armazenamento da bile chamada de vesícula biliar. A gente ouve falar da vesícula biliar quando algumas pessoas têm que fazer a retirada dela, né? A retirada da vesícula. Outra glândula acessória é o pâncreas, muito importante na produção de hormônios, da insulina e do glucagon, mas também produz o suco pancreático, que tem uma série de enzimas digestivas, né? Possui a amilase pancreática, que faz a digestão do amido, a lipase, que faz a digestão dos lipídios, e a tripsina e a quimiotripsina com a digestão da proteína. O suco pancreático ele neutraliza a acidez do quimo quando ele sai do estômago, né? Então é importante também para que não ocorra a lesão, né, do intestino delgado. O intestino delgado separei aqui em 2 partes. O duodeno é a primeira parte, lá ocorre a maior parte das reações digestivas, é onde a bile e o suco pancreático são misturados. E o intestino, nessa região do duodeno, ela produz o suco entérico, que é rico em enzimas digestivas, né? Auxiliando a digestão do amido, de lipídios, proteínas e disacarídeos. Além disso, eu coloquei o jejum no ilho.
Basicamente, essas duas regiões têm a mesma função, que é a absorção de nutrientes que são digeridos ao longo do tubo digestório. Possui uma série de microvilosidades, que são essas ondulações aqui, né, prolongamentos na membrana das células, e isso aumenta a superfície de contato do intestino das células do intestino com as substâncias e aumenta aí a absorção, então. Por último, o intestino grosso é o último órgão, então, pela qual o bolo fecal passa antes de formar as fezes, né? É o local onde é absorvido boa parte da água dos sais minerais. E lá no intestino grosso vive, então, uma quantidade grande de microbiota, de micro-organismos. Eles são responsáveis pela movimentação do intestino, decomposição de substâncias não absorvidas e também pela produção de vitamina, como a vitamina K e algumas do complexo B. Na porção final fica o reto e fica no final do reto um anel muscular, que é o ânus que regula aí a saída das fezes. Eu deixei para vocês como atividade de compreensão um vídeo, Sistema Digestório, do Discovery Channel. Nele vocês vão poder ver muitas informações sobre os órgãos do sistema digestório e seu funcionamento. Agora que terminamos, é muito importante fazer todos os exercícios disponibilizados na plataforma e também ler o capítulo do livro e fazer suas atividades. Lembrem que as dúvidas elas devem ser colocadas durante a aula online. Um abração para vocês, até a próxima e tchau, tchau.